Seguindo aqui na nossa propriedade, né? Estamos estudando os direitos reais, especificamente a propriedade. E nas últimas aulas nós temos visto os modos de aquisição da propriedade. Passamos muito tempo falando do primeiro modo de aquisição que estudamos, que foi o uso capião. A uso capião foi o primeiro modo de aquisição da propriedade que estudamos. E agora vamos estudar o registro de título. Se você não assistiu às aulas de uso capião, assista. E agora vamos entrar no registro de título, que é uma possibilidade de adquirir uma propriedade, aquisição de propriedade. E ela é derivada. O registro de título é uma modalidade derivada. Como assim, Catarina? Como assim que pressupõe uma relação entre o possuidor anterior e o novo possuidor? Tá bom, e quando é que eu vou ter o registro de título? Quando o negócio jurídico que eu fiz for insuficiente para promover a titularidade de bens imóveis. Aí então vai precisar do registro. Vamos dizer que eu fiz uma compra e venda. Compra e venda de bem imóvel precisa do registro. Só o negócio jurídico é insuficiente para que a titularidade passe de uma pessoa para outra. É preciso que tenha o registro. O titular é quem registra, certo? E aí, neste vídeo, nós vamos estudar os princípios que regem o registro de título. Porque aí, quando estuda os princípios, a gente consegue entender melhor essa figura. Quais são os princípios, então, do registro de título? O primeiro é muito simples e é um conhecido nosso, que é a publicidade. Por que, Catarina, publicidade? Porque eu não disse para vocês que tem eficácia erga omnes os direitos reais? Disse. Significa o quê? Que todo mundo tem que respeitar esse direito, né? Essa propriedade minha. Se eu registrei, todo mundo vai precisar respeitar. Mas para que todo mundo respeite, é preciso que as pessoas saibam. Então, daí está o princípio da publicidade. Esse registro é público. Esse registro é público. Então, a pessoa pode ter acesso a certidões sobre a situação do bem. Se eu quero comprar um imóvel, por exemplo, eu vou lá no cartório de registro de imóveis daquele lugar e procuro uma certidão sobre a situação do bem. Daí está o princípio da publicidade. Temos também o princípio da força probante. E esse princípio diz que tem uma presunção de boa-fé o título quando ele é registrado. O registro de título garante a presunção de boa-fé. É uma presunção absoluta? Não, é uma presunção relativa. Significa que admite prova contrária, né? Mas o registro de título garante fé pública. Tá bom, Catarina, admite prova contrária. Mas aí, se alguém disser que não foi de boa-fé, se alguém disser que não é legítimo aquele registro, quem é que tem que provar? Quem alegou, porque tem presunção relativa o registro de título. Quem está com o título, então, tem uma presunção ali de boa-fé, porque tem uma fé pública, é presunção de que é válido aquele título. Além disso, temos o princípio da legalidade, que diz que o oficial do cartório deve obedecer requisitos legais, os preceitos legais para registrar aquele título. Além disso, temos a continuidade. O princípio da continuidade garante que só quem pode alienar um bem é o proprietário. A alienação só pode ser feita pelo proprietário. Ainda temos o princípio da prioridade, e esse princípio é interessante. Vamos dizer que temos dois negócios jurídicos sobre o mesmo bem. Duas pessoas negociaram. Uma pessoa negociou sobre aquele bem e negociou com outra pessoa. Negociou com dois sobre o mesmo bem. Vamos dizer que ele vendeu uma casa. E vendeu a casa para A e para B. A mesma casa, ele vendeu para A e para B. Aí vai A. Só que ele vendeu essa casa para A em dezembro. Vendeu para B em fevereiro do ano seguinte. Ó, ele vendeu para A primeiro. Depois vendeu para B. Vai A, não registra, deixou para registrar depois. B foi lá, deu entrada no cartório. B deu entrada no cartório. Primeiro. A, depois que B deu entrada, foi lá, coincidentemente deu entrada também. Quem vai ter prioridade nesse registro? O que é que vocês acham? Quem fez o negócio jurídico primeiro? Ou quem deu entrada primeiro? O princípio da prioridade vai dizer que quem primeiro deu entrada no cartório é quem vai ter prioridade. Então,
Pouco importa quem fez o negócio jurídico antes, quem fez depois, isso aí depois eles vão ter que acionar essa pessoa que vendeu para os dois lá de má fé e ver como é que faz. Mas quem deu entrada primeiro no cartório é quem tem prioridade desse registro, tá bom? Além disso, nós temos o princípio da territorialidade. E o princípio da territorialidade, se a gente for observar, está também ligado ao princípio da publicidade. Por quê? Ele diz que necessariamente o bem deve ser registrado no cartório de registro de imóveis em que está situado o bem. Por quê? Para que as pessoas daquela localidade, que são as interessadas, para que fique mais fácil para elas ficarem sabendo da situação do imóvel. Então, tem muito a ver com o princípio da publicidade. Então, o princípio da territorialidade significa que necessariamente deve ser registrado no cartório do imóvel em que está situado esse bem. Tá certo. Temos ainda o princípio da especialidade. E o princípio da especialidade vai trazer para a gente a necessidade de especificar esse bem. Então, eu vou ter que falar aqui nesse princípio da especialidade quais são os dados específicos daquele bem, qual é a largura, qual é a altura do imóvel, qual é a área desse imóvel. Tudo, dados específicos desse imóvel devem estar aqui especializados e especificados. E outra, se eu fizer alguma construção, alguma modificação significativa nesse imóvel, eu tenho que ir lá e fazer essa alteração, né? O princípio da territorialidade, eu botei aqui esse asterisco para lembrar disso. Vamos dizer, Catarina, que o bem está situado na divisa de duas comarcas. E aí o registro vai ser aonde? Nas duas. Eu vou registrar esse imóvel nas duas comarcas. E se for em três? Nas três. Registra em quantas comarcas estiver situado o imóvel, tá? Pelo princípio da territorialidade. Especialidade vimos, né? Tem que ter dados específicos. E tem também o princípio da instância. O princípio da instância vai dizer que o oficial do cartório não vai atrás de ninguém para registrar. Que a pessoa que quer registrar é que tem que fazer um requerimento. Tem que expressar essa vontade de registrar. E esse requerimento pode ser expresso ou tácito. Tá certo? Com isso, significa então que o oficial de cartório não pode ingressar o registro de alguém de ofício. A pessoa tem que deixar claro por requerimento que quer. Até porque esse princípio aqui talvez nem precisasse falar isso, porque tem custas, né? A pessoa só pode registrar se tiver pago. Então, o oficial do cartório não vai sair atrás de registrar para ninguém, porque tem que pagar antes. Com isso, finalizamos os princípios do registro de título, mas siga comigo que nós vamos continuar estudando essa modalidade de aquisição da propriedade.